Coletiva de Fernando Diniz. Minha voz tá um pouquinho estranha porque aparentemente tô meio resfriado e ainda peguei fumaça lá no Maracanã, né? Entenda como quiser esse fumaça. Mas era fumaça de cigarro, infelizmente, mesmo ali perto da cadeira cativa. E aí meu nariz tá meio ruim. Peço perdão logo de cara, porque pode ser que um momento ou outro tenha isso que eu acabei de fazer, essa fungada. Mas esse daqui é o vídeo onde a gente vai comentar um pouquinho a coletiva de Fernando Diniz, né? Eu sou o Gabriel Amaral, se você não não me conhecia e tal. Prazer, eu sou o Gabriel Amaral. E hoje a gente vai comentar. Eu estive lá na coletiva de Fernando Diniz, então fiz pergunta, né, pra ele. Inclusive, é uma das que eu vou repercutir aqui, até porque também, assim, se eu não repercutir a pergunta aqui que eu fiz, né, não faz sentido eu ter ido lá fazer a pergunta, né? Enfim, vamos lá pra gente poder debater essa coletiva. Vamos lá. À medida que ele for respondendo, noite, eu vou comentando aqui. Não vou comentar a coletiva toda, tá? O técnico Fernando Diniz, já deixando claro. 2, Corinthians 2. Fernando Diniz, boa noite. Aqui atrás, Marcelo. Primeiro, obviamente, pedir a sua análise da partida. E um ponto que eu queria falar é sobre o Cristiano, que você colocou o Cristiano no intervalo no lugar do Caio Paulista. O que motivou a entrada? O que você viu para colocar o Cristiano? Então, boa noite, primeiramente. Do jogo, acho que a gente fez uma partida muito boa. A maior parte do jogo a gente teve uma predominância. Acho que o empate não traduz o que aconteceu na partida de forma alguma. Mas o futebol é assim. A gente errou em os 2 chutes que eles colocaram dentro do gol, acabaram tendo a felicidade de fazer os gols, e em erros nossos, coisa que a gente não costuma errar. Em relação ao Cristiano Silva, entrou bem. Presta atenção no seguinte: erros que a gente. Coisas que a gente não costuma errar. Pois numa outra pergunta eu vou voltar nesse tópico, beleza? Aí ele vai comentar a entrada de Cris Silva no lugar de Caio Paulista. E o Caio bem protocolar, Paulista, eu já falei para vocês também mais de uma vez aqui, que é um jogador que entrega, que consegue também produzir. Hoje eu achei que tinha que fazer a troca, fiz. Eu acho que o Cris entrou muito bem no jogo e teve uma participação importante no primeiro gol nosso, no segundo gol nosso, e fez um bom jogo, tanto na fase defensiva como no ataque também. A essa altura do campeonato é bom ouvir Fernando Diniz elogiando o outro lateral esquerdo também, né? Diniz, boa noite. Thiago Lemos, GE. Diniz. Importante aqui, eu tava com a minha pergunta, que é a próxima, já formuladinha na cabeça, e queria perguntar também sobre Michel Araújo. Acabou que o Fernando Diniz respondeu o que eu queria perguntar já, sem eu perguntar sobre Michel Araújo, mas essa pergunta aqui linka muito bem com o ponto central para mim da coletiva e o ponto que eu perguntei. Então, foco. Teve um tempo que o Fluminense sofreu poucos gols, né, com você. Era muito destacada essa evolução defensiva de sofrer poucos gols. Ultimamente tem sofrido mais e parece ser problema de recomposição, ou até erros, né, algum passe errado. O que você acha que está acontecendo para o Fluminense estar sofrendo tantos gols ultimamente? Essa análise é um pouco difícil. A gente foi acabar, conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando um time mais criativo, mais envolvente e acaba sofrendo menos ataques. A gente sofre menos ataques que sofria antes. Uma das coisas que acontece com times que tem esse tipo de comportamento é que quando você precisa defender, às vezes você está até meio desaquecido no jogo. Pode ser uma das possibilidades. Mas, de uma maneira assim, cravar o porquê, não dá para saber. O sistema defensivo não está pior hoje, ele está melhor. A gente defende melhor que defendia antes. Antes a gente, hoje, por exemplo, assim como Curitiba, os caras tiveram duas bolas, fizeram 2 gols. Contra o Curitiba, eu acho que deram 2 ou 3 finalizações no gol e saíram 2 gols. O sistema defensivo como um todo, ele está se comportando bem. Só que o que tem acontecido é que, às vezes, uma bola ou outra, que um erro que a gente não costuma cometer, como foi o de hoje, nenhum dos dois, como foi também contra o Curitiba, a gente acaba oportunizando para o adversário alguma chance que a gente não... De novo, um erro que a gente não costuma cometer. Que não estava acontecendo naquele primeiro momento. É uma questão que a gente tem que corrigir, a gente está tentando, e a gente vai atrás dessa correção para ficar um time, no resultado final do jogo, mais equilibrado na questão de fazer gols e passar a não tomar gols novamente. Diniz, aqui.
Gabriel. Só dando um dado, eu vou dar um dado na minha pergunta, mas até complementando mais ainda, né? O Thiago Lima fala de não tomar gols lá no início e tal. Nas primeiras 6 partidas de Fernando Diniz, o Fluminense só tomou 3 gols. Não foi vazado pelo Fortaleza, não foi vazado pelo Unión, lá em Santa Fé. O jogo foi ruim, mas não tomou um gol. Tomou um gol do Atlético Paranaense, não tomou gol do Vila Nova, tomou um gol do Palmeiras e um gol do Júnior de Barranquilha. Foram os 6 primeiros jogos de Fernando Diniz. Os 6 jogos seguintes, né, para tirar a métrica aí de mais ou menos 6 jogos, a gente tomou um do Oriente Petroleiro, 2 do Flamengo, 1 do Juventude e 3 do Atlético Mineiro. Ou seja, tomou 6... Aliás, perdão, o Atlético Mineiro é só o 4º jogo. Aí tomou mais 2 do Atlético Goianiense e não tomou do América Mineiro. Ou seja, foram 8 gols em 6 jogos. Foi a fase ruim, onde a gente tem as 3 derrotas. Vindo pra agora, os últimos 6 jogos, o Fluminense tomou 2 do Santos, aí não tomou do Cuiabá, mas tomou 3 do Internacional, 2 do Fortaleza, 2 do Coritiba e 2 do Corinthians, totalizando 11 gols em 6 jogos. A média está ruim e existe um padrão. Eu vou perguntar a Diniz se ele vê o padrão e depois eu comento a resposta dele aqui, comento a minha opinião. Amaral do Raiz Tricolor. Seguindo nessa linha do Thiago, ainda sobre defesa, também sobre número de gols, né, até acrescentando o que ele falou, foram 9 gols nos últimos 4 jogos, né? 3 do Inter, 2 do Coritiba, 2 do Fortaleza e 2 do Corinthians. Uma semelhança é que vários desses gols foram cara a cara com o Fábio. E outra semelhança é que você também na coletiva, você por várias vezes falou, foram as 2 únicas chances que eles tiveram, ou foram poucas chances. Você percebe um padrão, você até comentou um pouco disso, mas eu queria que você falasse até mais taticamente, um padrão de tantos jogadores saindo cara a cara com o Fluminense. A gente tem visto até o Fábio fazer poucas defesas, porque a maioria dos chutes é ele cara a cara, até quando o Fortaleza ele defende, e por um azar o Fluminense sofre o gol. Existe um padrão tático que tem te incomodado, uma ação individual? Não, assim, o padrão tático, se fosse explicar do jogo do Inter, tem e contra o Fortaleza, ali teve um padrão, assim, que a gente bobeou, mais uma coisa, a jogada mais fácil de ser marcada no futebol é uma bola longa do goleiro. Então, teve 2 gols, assim, de bolas longas, tanto do Inter quanto do Fortaleza. Então, isso foi um padrão que aconteceu nesse jogo, hoje não aconteceu isso. E o outro, se fosse falar de um padrão desses últimos jogos, foi que a gente entregou passes assim que é difícil de você explicar, erros assim que a gente não costuma cometer. E a gente cometeu. Então não tem um padrão, essa sequência de 3 jogos, aí foi isso que aconteceu. Tanto uma coisa como outra são coisas que a gente assim... Novamente, eu vou parar aqui rapidinho, né, no meio da resposta, para poder te relembrar aquilo que eu falei lá atrás. Hoje não aconteceu isso. Tanto do Inter quanto do Fortaleza. Então isso foi um padrão que aconteceu nesse jogo, hoje não aconteceu isso. E o outro, se fosse falar de um padrão desses últimos jogos, foi que a gente entregou passes assim que é difícil de você explicar, erros assim que a gente não costuma cometer. Qual que é o meu ponto? Coisas que a gente não costuma errar, erros que a gente não costuma cometer. Diniz reforçou isso várias vezes. Mas é um fato de que ele mesmo fala, né, que nos últimos jogos vem acontecendo. Qual que é a forma como o Fluminense mais tomou gol nesses últimos 6 jogos? Se a gente for subdividir, por exemplo, a gente vai ver uma infinidade de gols cara a cara. E, inclusive, ele tem razão. O Fluminense defende melhor hoje do que defendia antes. A gente tem poucas defesas de Fábio, se você reparar. Fábio não é... Aí até cria uma falsa impressão de que Fábio é um goleiro que não tá fazendo defesas importantes. E isso porque eu digo que é uma falsa impressão. Porque é uma verdade, de fato. O Fábio tem poucas defesas importantes nos últimos jogos. Mas porque as bolas que o Fluminense possibilita ao adversário uma chance de gol, né, os lances, são lances onde o goleiro tem 10% de chance de fazer a defesa. Como o Fluminense mais toma gol? Cara a cara de bola longa, foi o que aconteceu com o Inter, no primeiro e no segundo gol principalmente. E principalmente no caso do Fortaleza, o primeiro e o segundo gol, foi bem claro isso, a bola longa. E no erro da marcação, um jogador sai cara a cara. No do Fortaleza tem Fábio Espalma, né? Consegue fazer a defesa e dar azar depois do Nino, da bola bater nele, bater no Manuel e bater no Nino. A gente toma gol contra o Corinthians. Foi erro de passe, né? Um erro de passe bobo. Assim como foi contra o Coritiba também, o primeiro gol de cada um.
E o segundo gol, perdão, o primeiro gol contra o Coritiba, o segundo gol do Corinthians. O primeiro gol do Corinthians também é num erro de passe bobo. Então são 2 erros de saída de bola, ou de, enfim. Acho que dá até para assemelhar o gol de hoje mais ao terceiro contra o Inter, né? O de Michel Araújo com o de Felipe Melo, de um erro bobo de passe. E o do primeiro contra o Coritiba, do primeiro contra o Corinthians. E os outros são um gol de bola aérea do Santos, aí de fato, lá atrás. O terceiro gol do Inter é um gol de saída de bola, assim como o de hoje, que eu citei. E ainda tem um gol de falta, que foi o caso do Coritiba. Então, assim, o Fluminense, de fato, ele tá tomando muito mais gols. Não tomamos contra a Inter e Fortaleza daquela forma, a gente não tomou dessa vez. Mas tem um detalhe, o Corinthians também não joga assim. Ele não joga em bola direto do goleiro lá pra frente. Cássio sempre bate o tiro de meta pras laterais. Pode reparar isso. Sempre tiro de meta, inclusive são vários tiros de metas errados dele, que ele força muito, ele não lança direto. O Corinthians não é um time que joga a base de lançamentos. Então a gente não sabe se a gente não tomou gol assim porque o Corinthians não joga assim ou porque o Fluminense de fato consertou esse tipo de coisa. Agora, eu fico muito atento à resposta que ele dá agora, cara. Como resolver isso, né? E a gente cometeu. Então não tem um padrão, essa sequência de 3 jogos aí, foi isso que aconteceu. Tanto uma coisa como outra são coisas que a gente, assim... Isso é fácil corrigir, porque é uma coisa que não é rotineira, não é nem no nosso time, isso não acontece em time nenhum. Ter os erros que a gente acabou cometendo. Tomara que seja coisas pontuais. Se fosse uma coisa assim, o padrão bola parada, por exemplo, tu sofreu bola parada, ou o time está articulando muito e explorou determinado ponto nas costas de um lateral, ou o time demorou para recompor. Não foram coisas desse tipo. Então o sistema defensivo ele está funcionando, a recomposição nossa é uma das melhores do Brasil, se não a melhor. A gente volta muito rápido para passar a linha da bola. Foram lances pontuais. No jogo de hoje, especificamente, a gente entregou 2 passes e falou assim, é muito difícil a gente cometer os erros que a gente cometeu hoje, nos 2 gols do Corinthians. Erro assim de passe fácil, tomada de decisão fácil, e a gente acabou errando. Agora é pensar para frente, a gente saber que a gente fez uma partida muito boa, o resultado não foi bom, daquilo que podia ter sido no jogo, mas a gente fez uma partida muito boa. Procurar corrigir para a gente não tomar gols no próximo jogo contra o Palmeiras e continuar a nossa produção ofensiva, a nossa entrega. Os jogadores nesse quesito estão de parabéns, estão se doando. A torcida de novo deu um show. A gente quer que ela continue de fato acreditando que a gente vai fazer de tudo aí para trazer alegria para o torcedor. Bem, e aí as outras perguntas, não vou abordar tanto, mas interessante a frase que ele fala o seguinte, né, sobre o trecho de como corrigir. Ele fala que... Eu discordo dele quando ele fala que é muito simples de corrigir. Porque logo depois ele mesmo diz isso, né? Porque isso não acontece em time nenhum. Assim, se o meu computador dá um problema que acontece em 200 mil computadores, eu jogo no Google, é um problema comum e eu consigo achar a resposta. Se é um problema que não dá em computador nenhum, eu vou ter muita dificuldade para encontrar a solução para esses problemas. A maior parte dos problemas de treinadores, eles já tiveram solução em um outro trabalho, em alguma outra situação, eles já perceberam isso, né? O grande trabalho do treinador não é muito de criar as coisas. Criar um modelo de jogo é moleza pra cacete, cara. Você cria um modelo de jogo baseado em os zagueiros virarem laterais e os laterais virarem zagueiros, a bola vai ser esticada em velocidade, porque se o tiro de meta... Enfim, você cria um modelo de jogo. Agora, qual que é o problema? Soluciona os problemas desse seu tipo de jogo. Então, assim, boa parte desse trabalho do treinador é solucionar problemas. E esse é um problema difícil. Porque qual que é o problema de fato? Nonato não sabe dar passe? Caio Paulista não sabe dar passe? Não responda. Michel Araújo e Felipe Melo não sabem sair jogando uma bola, dão um bico ao esmo. Assim, é estranho. Será que é mental? Será que é questão de final de jogo? Por exemplo, o erro de Felipe Melo vem quase no mesmo minuto que o erro de Michel Araújo, mas são situações de jogo diferentes. Então, assim, não é tão simples de corrigir. O seu discordo, tanto que ele mesmo também depois, além disso que eu falei de não ter time nenhum, ele fala, tomara que seja uma coisa pontual. O que ele quer dizer com isso? Tomara que tenha acontecido agora e não volte a acontecer mais esse negócio de sair de problema de erro. Porque não é nem a saída de bola. Não é erro da saída de bola, por exemplo, do frango de Fábio contra o Olímpia, contra o Atlético Mineiro. Não. É um erro individual mesmo, de um passe. De vou dar o passe aqui e dar o passe aqui. Isso não é simples de corrigir. Acho que o Diniz sabe disso também, de que não é algo extremamente simples. Ao mesmo tempo que é tão simples que ninguém comete esse erro e é até difícil você achar exemplos para corrigir. Enfim, vamos torcer, né? O Fluminense tem
tem uma defesa que tem sido muito vazada. Como eu falei, dos últimos 4, na pergunta, né? Dos últimos 4 jogos, foram 9 gols. A gente estourou 2 pro Corinthians, 2 pro Coritiba, 2 pro Fortaleza e 3 pro Internacional. Querendo ou não, é um número que não pode continuar para quem quer se dar bem em mata-mata. Até a próxima. Valeu. E de fato a recomposição tá muito boa mesmo.